A graça e a paz a todos, mais um programa com o seu pastor Rogério. Estamos aqui para ministrar, para pregar o Evangelho de Cristo, para que você, meu irmão, você, minha irmã, possa ser fortalecido nessa noite, possa ser direcionado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, que a grandeza de Deus tome conta da sua vida, toma conta da sua casa, que o poder de Deus se manifeste no meio dos teus parentes, no meio da sua família, que Deus possa te direcionar. Não importa a luta, a dificuldade, o problema que você tem passado, mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai passar, porque nada é permanente aqui nessa terra. Então, nós devemos preocupar muito mais com a nossa alma do que com os benefícios que esse mundo pode nos oferecer, que são todos passageiros, e a alma é o bem maior. A sua alma é o bem maior, meu irmão. A sua alma é o bem maior, minha irmã. Então a sua alma é o que tem mais valor diante de todo este universo, porque só há dois caminhos para que você possa levar a sua alma, ou para o céu ou para o inferno. E só há um jeito de você alimentar a sua alma e fazê-la ser fortalecida, é através da palavra de Deus, é através do poder de Deus. Então nessa noite nós estamos aqui reunidos com esse propósito de vir alimentar a sua alma e alimentar também a nossa alma, porque nós precisamos deste alimento, meu irmão e minha irmã, e Deus, Ele que vai fazer acontecer. Nós devemos somente dar o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? É ouvir a palavra e obedecer. Esse é o primeiro passo. O resto você deixa que Deus Ele faz, porque Ele é que é o nosso ajudador, Ele que é o nosso sustento, Ele quem é o nosso orientador, Ele é quem faz nós vencer. Então o mais importante não é os benefícios que esse mundo nos traz, mas o mais importante é a palavra de Deus para a nossa vida, ou seja, para conosco a palavra de Deus que venha a nos orientar, a guardar a nossa alma e nos alimentar. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós gostamos de estar ministrando uma palavra que se encontra em Mateus 24, a partir do versículo 4. Que diz assim, a partir do versículo 4, vai ser alguns versículos, não vão ser todos. Então diz assim, o primeiro, que é o 4, ele respondeu: vede que ninguém vos engana. Então os discípulos de Jesus estavam ali, e Jesus, o próprio Jesus falando: verdes que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então, meus irmãos, muitos vai vir em nome de Deus e vai enganar a muitos. Aqueles que não vão ser enganados serão quais que não vão ser enganados? Aqueles que não são gananciosos, aquele que se importa em amar o seu próximo, aquele que se importa em amar a sua própria alma. Esses não vão ser enganados. Por quê? Porque ele age com o intuito em ajudar o seu próximo. E quando eu ajo com o intuito de agradar o meu próximo, de ajudar e de amar o meu próximo, então eu não vou olhar quem é que está pregando a palavra, mas eu vou olhar para a palavra de Deus. Então, para mim não ser enganado, eu tenho que ver, não é quem está pregando, eu tenho que ver a palavra que está sendo pregada, eu tenho que ver as atitudes da pessoa. Então, para que você não seja enganado, você precisa de parar de ser ganancioso, querer conquistar somente esse mundo e não querer conquistar o céu.
ganhar o reino de céu. Então, agora aqui no versículo, né, foi o 4 e o 5, agora nós vamos lá no 11, que diz assim: levantarão-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque multiplicará a incredulidade e o amor esfriará de quase todos. Então, você vê como que acontece essa coisa? Por que o amor esfria? Por que acontece de enganar muita gente? Porque o amor esfriou. Porque as pessoas estão um pouco se lixando para o seu próximo e estão querendo se beneficiar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é para me beneficiar, mas é para me beneficiar uma nação inteira, um povo inteiro. Então a palavra de Deus não vai me tratar como um queridinho, como um privilegiado. Não! A palavra de Deus, ela se cumpre na vida de todos, mas é preciso obedecer e crer. Ou seja, você tem que crer, senão você não obedece. Então, quando eu obedeço, quando eu creio e obedeço a palavra de Deus, eu tenho um livro sagrado, eu tenho uma Bíblia sagrada na minha casa, e eu ando sobre as palavras de Deus, sobre a orientação de Deus, então eu vou crer na palavra de Deus, vou fazer como Deus quer que eu faça, e não vou querer nada fora do tempo, não vou querer me beneficiar em primeiro lugar. Mas a palavra de Deus, quando ela vem a nos ensinar, a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então o que Deus nos ensina primeiro? Que nós somos uma sociedade, ou uma congregação, ou um núcleo de pessoas que depende de Deus. E ali tem muitas pessoas, cada um com a ideia, cada um com o pensamento, mas um só propósito, que é a salvação, que é ver a glória de Deus e a grandeza de Deus. Então, isso faz eu firmar uma aliança com Deus. Quando eu venho me beneficiar da palavra de Deus para aprender a convivência com o meu próximo. Então, o que acontece com isso? Quando eu venho a buscar a palavra de Deus para mim aprender a conviver com o meu próximo, ninguém vai me enganar. Ninguém vai me enganar. Por quê? Porque eu não sou dependente de homem. Eu não sou dependente deste mundo. Eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente da palavra de Deus. Ou seja, eu abro mão de mim mesmo. Eu nego a mim mesmo. Eu abandono eu mesmo para poder fazer a vontade de Deus. Então, quem é que vai me enganar se eu já não vivo mais para mim? Eu passo a viver para Deus. Eu passo a viver para Cristo. Então, quando eu passo a viver para Cristo, ninguém vai me desiludir, ninguém vai me decepcionar, ninguém vai me roubar, ninguém vai me frustrar, ninguém vai me enganar. Por quê? Porque eu não dependo mais de homem. Mas enquanto eu sou dependente de homem, eu vou viver enganado eternamente. Porque eu não vou aceitar a palavra da forma que ela é, do jeito que ela é. É preciso ter alguém que eu adore primeiro na terra, para depois eu aceitar a palavra. Ou seja, eu não aceito Deus, eu não aceito a palavra da forma que ela é, mas eu aceito quem está pregando na palavra de Deus, da forma que está pregando, da forma que está ensinando. Então muitos é enganados, por quê? Porque não querem se libertar do pecado, não querem abandonar a vida que estão levando. Tem uma vida dupla. Eu quero Deus, mas eu quero continuar da mesma forma. Eu quero servir Deus, mas eu quero ficar do mesmo jeito. Então vai viver o quê? Vai viver enganado, vai viver na mentira, e não vai poder entrar no reino do céu. Por quê? Porque vive uma vida falsa, uma vida de engano. Aí aqui vai no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, sim, será salvo. Esse será salvo. Então, o que eu tenho que fazer? Vai vir frustração? Vai vir dificuldade? Vai vir perseguição? Vai vir levante? Vai vir
provação, vai. E eu tenho que o quê? Perseverar até o fim. Então o que eu fiz? Eu não vivo mais para mim. Eu me neguei. Eu falei, não, eu não sei viver. Quem sabe viver é Deus. Então eu vou deixar Deus tomar posse da minha vida. Vou deixar Deus me guiar. Vou me entregar de corpo e alma e espírito a Deus. Vou me lançar totalmente para Deus. Então sim, eu vou perseverar até o fim. Então não vai ser a desilusão, não vai ser a mentira, não vai ser o engano, não vai ser a traição que vai me tirar da presença de Deus. Então nada vai te tirar da presença de Deus. Por quê? Porque você se entregou a Deus, você se lançou, você vê Deus como perfeito e você vê o ser humano como falho. Então você não vai ser uma pessoa mais enganada, você está perseverando até o final. Você vai falar, não, eu vou ser humilhado, muitas vezes eu vou ser envergonhado, mas eu tenho certeza que Deus vai me honrar. Porque Deus, Ele nos honra. Quando nós confiamos, quando nós nos entregamos, quando nós sentimos necessidade de estar na presença dEle, de estar diante dEle. Não adianta eu falar, eu vou servir a Deus, mas eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha vontade. Então não vai funcionar, pessoal, não funciona dessa forma. Quando você vai lá, se entrega a Deus, se lança a Ele, você tem que obedecer a palavra, você tem que obedecer a Ele. Vai vir muitos falsos profetas enganadores. Aí você, não, vou seguir fulano porque fulano me entende. Vou seguir fulano porque fulano me compreende, porque fulano é bonzinho, porque fulano faz o meu jeito. O meu santo bateu com o santo de fulano. Então, e você não olha para a palavra. Você acredita em quem está pregando, mas você não acredita na palavra. Então, como que Deus pode fazer alguma coisa por você se você não acredita na palavra, ou seja, se você não obedece? Porque vem muitos falam, não, mas não é desse jeito não, não é dessa forma não, não precisa disso tudo não. Então, como que Deus vai fazer alguma coisa? Como que Deus vai te defender? Se você está lá, mas você não se lançou, você não se entregou, você não é imitador de Cristo, você é imitador dos homens, você passa a imitar o homem e não imitar a Cristo. Então Deus, Ele quer que nós nos purificamos, que nós nos lavamos, para que nós recebemos a coroa da vida eterna. Então, a coroa é o que? A salvação. Tem como eu servir a Deus e agradar o mundo? Lógico que não tem. Não tem como. Tem como eu servir a Deus e agradar a minha carne? Não tem como. Não tem como, não existe. Ou você faz a vontade da carne, ou seja, ou você faz a vontade deste mundo, ou você faz a vontade de Deus. Então, quando você deixa Deus trabalhar, quando você deixa Deus agir, flui, acontece. Mas muitos vão te criticar, muitos vão te condenar, porque você está esperando no Deus que você conhece, e eles não conhecem o Deus que você conhece. Ou seja, a sua vida outrora, pode observar, a vida de qualquer uma pessoa que vive distante de Deus é o quê? É correria, tribulação, tem muitos irmãos aí que falam, paz do Senhor, paz de Deus e tal, mas ele não tem paz, ele vive atribulado, ele vive na correria, ele parece que se ele parar, ele morre de fome, se ele descansar um pouquinho, parece que o mundo acaba, não posso não, você entendeu? Então ele não para um momento sequer para poder refletir, ele não para um momento sequer para poder, ou seja, não tira um instante para oferecer para Deus, ele não consegue tirar um pouquinho, 10% da vida dele e oferecer para Deus. Perde tempo com tudo, mas na hora de oferecer para Deus,
oferece de qualquer jeito, oferece de qualquer maneira, trata Deus como a última instância. Aí, na hora que a pessoa está ali, naquela tribulação, naquela correria, naquele trem, não tem tempo para raciocinar. Então, toda pessoa que é dependente do mundo, ele vive uma pessoa atribulada. Ele é atribulado, ele não tem paz. Ele fala paz do Senhor e tudo, mas ele não tem paz. A paz dele não tem, ele não reina a paz. Porque este mundo não consegue ter a paz de Deus. Ou seja, não consegue ter o Espírito de Deus. Então a pessoa que tem um Espírito de Deus, ele tem que ser dependente de Deus. Ele tem que ser dependente de Cristo. Ele tem que confiar, ele tem que se entregar, ele tem que se lançar. Aí sim. Ou seja, quando eu venho para Deus, nova criatura. Sou nova criatura. Eu não vou pensar como uma pessoa incrédula pensa. Eu não vou agir como uma pessoa incrédula age. Então, se você vem para Deus e age como um incrédulo age, que diferença que tem? Nenhuma. Então Deus, ele é a diferença. Deus é a diferença. Então você tem que deixar, você tem que sair e deixar Deus aparecer. Então quanto mais você for criticado, quanto mais você for humilhado, quanto mais você for desprezado, quando você vem para Deus, mais é grande o poder de Deus na sua vida. Porque agora eles não estão falando, não é de você. Agora eles estão falando do Criador, eles estão falando de Deus. Está falando do Todo-Poderoso. E Deus, quando vê uma pessoa o desafiando, você acha que ele fica lá de braço cruzado? Quando ele vê alguém o desafiando, ele levanta do trono. E quando ele levanta, ali opera o milagre. Ali opera o impossível. Então, a morte não é o limite. A morte não é o limite. A vida não acaba na morte. A morte é só a conclusão do grande plano de Deus em nossas vidas. É a conclusão do grande prêmio que Deus vai nos dar. Ou seja, aqueles que foram aprovados receberão a vida eterna. Aquele que, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, que seja, aquele que obedeceu, aquele que sacrificou, aquele que ficou por último, aquele que foi rejeitado enquanto todo mundo corria e ele estava lá, ele será salvo. Porque ele perseverou. Ele não olhou para a situação. Ele não olhou para o problema financeiro. Ele não olhou para o problema, talvez a doença. Ele não olhou para isso. Ele olhou para Deus. Ele falou assim: não, eu vou esperar, porque eu quero ganhar o grande prêmio, que é a salvação. Porém, aqueles que recusaram a palavra de Deus, o poder de Deus, a disciplina de Deus, por causa deste mundo, não vai receber. Então ele não tiver paciência. Ou seja, ele falou: não, Deus não sabe fazer, não, eu vou fazer. Pode deixar que eu vou fazer, porque Deus não sabe. Deus demora demais. E aí se deram mal, né? Os pés apressaram em pecar, os pés apressaram em fazer o mal. Não, Deus não sabe, não, eu vou fazer. E se deram mal. Porém, aqueles que falam: não, fulano, mas você está parado demais. Fulano, mas você está perdendo. Fulano, mas você está ficando por último. Não, mas estou bem, estou esperando. Mas você é bênção demais, você tem que aproveitar a vida, você tem que fazer aquilo outro. Está vendo como é que nós está na frente? Você está aí. Não, estou bem. Porque naquele grande dia eles vão falar: pô, rapaz, você estava esperando certo. Eu passei muito na frente, mas você ficou por último lá e hoje você está bem. Eu daria tudo para estar onde você está. Então vai ter que ser assim, irmão.
Hoje você está em último, mas amanhã você está em primeiro. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Deus está pouco se importando com ouro, com prata, com dinheiro, com benfeitoria. Deus não quer saber disso não. Ele quer saber da sua comunhão com Ele. É de você estar junto com Ele. E quem está com Deus está próximo dos necessitados, dos aflitos, está perto daqueles que estão precisando. Esse está com Deus. Então você não vai ser enganado mais. Por quê? Porque você ama fazer o bem. Você ama fazer o bem. Tudo que ama fazer o bem, não tem como viver enganado. Fala, não, meu amigo, mas fulano ali falou que é assim que vai acontecer, não sei o que, fulano adivinhou e não sei o que você vai ficar. Não, meu plano não é assim, não. Meu plano é salvação. Meu plano é receber a vida eterna. E meu plano, enquanto eu estiver vivendo aqui, eu vou ajudar os que necessitam. Eu vou semear o bem, eu vou fazer o bem, eu vou ser imitador de Cristo. Porque o tempo nosso aqui é pouquinho. Eu não piscar de olho, eu posso ir embora. Então eu vou aproveitar enquanto eu posso. Deixa esse mundo tem já quem cuide dele. Você entendeu? Então quando eu cuido de um necessitado, quando eu ajudo uma pessoa que está desesperada, que está aflita, então a minha recompensa é muito maior. Então sua recompensa, meu irmão, é maior. Esse mundo é passageiro. Você pode ter mansão, carro bom, nome bom, ser fluente, tudo e tal, mas na hora que você morre, você não leva nada disso. Acabou, já era. Isso aí vai ficar tudo aí, o mundo continua. Mas agora é sua alma. Você preocupou tanto em ganhar o mundo, tanto em conquistar o mundo, que esqueceu de sua alma. E aí? Não quis ficar por último? Não quis esperar em Deus? Não quis esperar a justiça de Deus? Fez sua própria justiça? Mas e aí? No final, o que adiantou? Não adianta nada. Então devemos esperar em Deus e a justiça de Deus com paciência, e Deus vai fazer acontecer. Mas você vai ficar em último até quando? Você tem que fazer. Não, eu tentei fazer e deu tudo errado, mas agora eu vou deixar Deus fazer. Ou seja, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você quer ser salvo, meu irmão? Você quer ser salvo, minha irmã? Então negue a si mesmo. Não vai na conversa fiada dos outros, não. Enquanto você estiver orando, enquanto você estiver na dispensação de Deus, com certeza Deus irá cuidar de você. Deus irá te dar o sustento. Deus irá te dar a vitória, com certeza. Vamos orar? Vamos falar com o Todo-Poderoso? Soberano Deus, Pai querido, Deus amado, nos ensina, meu Pai, a parar de preocupar tanto com este mundo e passarmos a preocupar, meu Deus, com a nossa alma. Porque nós preocupamos demais com este mundo. Esquecemos da nossa alma, esquecemos que ela tem que ser alimentada, esquecemos, meu Pai, que ela precisa de ser cuidada, e o único que pode cuidar dela é o Senhor, é o teu poder. Então, meu Deus, nesta noite, que o Senhor cuide da nossa alma, que o Senhor faça acontecer, dê entendimento para este homem e para essa mulher, nesta palavra, meu Deus, porque o Senhor é que tem nos direcionado, o Senhor é que tem feito grandes prodígios e maravilhas em nosso meio. Nós agradecemos o Senhor e continuaremos, meu Pai, perseverando até o fim, porque nós temos certeza que iremos morar no céu. Amém? A graça e a paz a todos, que Deus abençoe, e até o próximo programa, Valente de Deus, com o seu pastor Rogério. Estaremos aí para glorificar, exaltar o nome do Todo-Poderoso, ou seja, o Deus de Israel. Amém? Que a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém.